Você já pensou por que você não é respeitado? Por que as pessoas não te levam a sério? Por que as pessoas fazem hora com a sua cara? Então, eu sempre me questionei com isso. Por quê? Porque, principalmente na minha infância, sempre foi muito difícil. Para vocês terem ideia, todo ano eu pedia para o meu pai mudar eu de escola, para eu trocar de turma, para, sei lá, ter uma chance com novas pessoas. É muito doido quando eu lembro disso. Sempre, sempre. Por quê? Porque acabava o ano naquela escola, eu não aguentava mais ser chacota da turma, sofrer bullying, galera zoava tudo o que eu falava, galera me zoava completamente. As meninas, então, não queriam nem papo comigo. E o que eu achava mais louco é que quando eu chegava na escola sempre, por exemplo, os 3 primeiros dias ou a primeira semana, era sempre mais legal. Eu sempre adorava a primeira semana em todas as escolas que eu ia. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não me conheciam. E eu era um cara que queria fazer amizades, que estava disposto a conversar. O problema é que eu queria fazer amizade demais. Então eu era aquele cara que se acha legal e é chato. Claro, com certeza eu tinha culpa disso. Eu lembro que tinha pessoas ali que naturalmente elas eram mais desenroladas. Sei lá, faziam mais amigos, eram mais populares na escola. Então, quando eu paro e eu penso um pouco nisso, eu vejo o quanto eu não aprendi a modelar os ambientes, não aprendi a me comunicar da forma certa com as pessoas. Claro, a gente está falando de uma época que todo mundo, querendo ou não, era criança ou adolescente, então a mentalidade era diferente. Porém, toda vez que eu mudava de ano, eu tentava fazer diferente. Eu tentava ser mais legal de algum ponto e eu não via aonde que eu estava errando, aonde que era o ponto principal. Vocês acreditam? Eu achava que era a turma, entende? E eu não via onde era o ponto principal. Então, eu até coloquei isso aqui, ó, um dos principais pontos. Não seja bonzinho. Eu puxava assunto com todo mundo, eu aceitava qualquer coisa, eu era bobão, eu ria assim. Mas por que isso? Querendo ou não, eu já falei um pouco para vocês da minha criação, da minha infância. Eu fui nascido e criado num berço evangélico. Então, a minha vida foi bem presa, era casa, igreja, escola. E uma das coisas que eu achava muito doido é que eu tinha muitos amigos na igreja, mas eu não tinha amigos na escola. Sabe por quê? Porque eu não sabia ser legal para esse público, para essa galera. Por exemplo, ao invés de eu falar tô puto, eu falava tô pé da vida. Isso era uma zoeira, a galera via como chacota. E outra coisa, eu era muito medroso. Qualquer pessoa me ameaçava muito fácil, porque eu tinha muito medo. E hoje em dia eu superei tudo isso. Querendo ou não, por que eu era medroso? Por causa da minha infância. A minha mãe me prendia muito, me colocava com medo da rua, me colocava com medo de tudo. Se você quer ser respeitado, você tem que aprender sobre as pessoas, você tem que entender como as pessoas pensam. Por exemplo, na escola, vamos pensar como um adolescente de 15, 16 anos, certo? Se eu fosse um adolescente de 15, 16 anos e alguém fizesse um bullying comigo, alguém me zoasse, ao invés de eu ficar bolado, de eu ficar puto, eu ia rir disso, eu ia rir junto, eu ia zoar o cara também. Eu ia já saber, eu já ia ter noção seguinte, do que eu posso zoar aquele cara ali para gerar o rir dele. Por quê? Porque é a mentalidade de uma criança. Por exemplo, imagina que eu, daquela idade, desse uma resposta bem adulta. As crianças iam zoar, porque as crianças gostam de palhaçada. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que varia muito da mentalidade e do lugar que você está. Por quê? Porque durante muitos anos, o que aconteceu? Eu comecei a me modelar para ser aquele cara legal da escola, para ser aquele cara descolado, querendo o quê? Respeito. Lembra que eu falei para vocês? E sabe o que aconteceu? Eu consegui ser aquele cara legal e fazer algumas amizades e começar a pegar umas menininhas na escola. Isso no meu último ano, no meu terceiro ano. E beleza, ou seja, foram 4, 5 anos vendo o que dava certo. Para vocês terem ideia. Chegou no meu último ano, eu já falava palavrão, coisa que eu nunca falava. Eu não xingava, não falava palavrão. Mas por que eu estava falando palavrão no último ano? Porque eu estava me modelando aquele ambiente. O que eu estou te dizendo com isso? Estou falando para você fazer isso? Não. Mas, por exemplo, outra coisa que mudou. Eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro ano do ensino médio, eu era muito tímido. Por quê? Porque eu sempre fui muito tímido. Eu não conseguia conversar com uma mulher. E eu lembro que eu fiz o meu primeiro ato de bravura, que foi falar com uma menina sendo babaca, coisa que eu não era. Por quê? Porque eu era sempre bonzinho, sendo muito legal. Eu lembro que sentou uma menina na minha frente, ela tava com uma calça rasgada mais ou menos assim, até aqui em cima, assim, da perna, da coxa. E eu falei assim pra ela, se tu continuar vindo assim todo dia, eu não vou conseguir prestar atenção na aula, não. Falei isso com as minhas pernas tremendo, eu tava tremendo. Eu assim, ó, eu tava tremendo, nervoso, mas eu tava fazendo o quê? Tentando ir contra meu medo de falar com mulher. Porque eu tava começando a entender o que eu precisava fazer. E aí eu falei isso, cara, ela foi legal comigo. Ela riu, ela virou minha amiga. Então, é muito doido que eu lembro que nesse dia eu percebi uma coisa. Ser babaca faz sentido. Porque antes disso, quando eu era legal, eu era bobão, as minas me zoavam, o pessoal me zoava.
E eu lembro que eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, então é ser babaca? Aí foi nisso que eu comecei a falar palavrão e ser completamente aquele cara do fundão. Eu virei assim porque eu modelava isso. Com certeza, uma modelagem de uma criança e uma modelagem burra, não faz sentido nenhum. Mas por que eu tô te falando isso? Porque mais velho, eu fui pra Laude. Não mais velho, né? Com 17 anos. E qual foi a minha observação quando eu fui pra Laude? Quando eu cheguei lá, todo mundo era mais velho que eu. Eu era mais novo. Eu tinha 17. E a minha mentalidade era muito mais de criança do que a de todo mundo. Por quê? O mais novo depois de mim tinha 20 anos, era algo assim. E olha que louco, querendo ou não, essa forma que eu fui pra Laude foi uma forma que eu me modelei na escola. E eu cheguei na Laude, querendo ou não, naquele ambiente, isso era ser um idiota. Entende? Principalmente, hoje em dia, olhando de uma forma mais madura, é um momento que você tem que focar literalmente na sua carreira. Não de você ser aquele adolescente da sua escola. E o que eu tô querendo dizer isso com você? Se você quer respeito na sua vida, você tem que entender sempre a situação e o lugar que você está. E você precisa entender sobre pessoas, você precisa se valorizar, colocar você sempre lá em cima, colocar valor à sua vida, colocar valor ao seu conhecimento, colocar valor à sua pessoa. Por exemplo, se você tem um relacionamento e sua namorada termina com você e você fica chorando atrás dela, mandando mensagem, sendo aquele tipo de cara que fica enchendo o saco em cima. Se tu é aquele tipo de cara que fica mandando mensagem para as meninas de bom dia, boa tarde, boa noite, enchendo a mina de mensagem, ela não vai querer você. Sabe por que ela não vai querer você? Porque ela não te respeita. Porque como você tem vários. Quando eu comecei a entender isso também, cara, mudou muito. Por quê? Porque antes, olha o que acontecia. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ter fama e eu queria ser aquele cara descolado no rolê que passava o rodo. O que eu fazia? Dava o tiro em todo mundo na balada. Dava em cima de todo mundo. Tomava vários. Dava um tiro certo? Dava. Porém, quando eu mudei, quando eu comecei a ser um cara que eu ficava na minha, não dava em cima de ninguém e nunca ficava com ninguém numa festa, as minas queriam ficar comigo. Sabe por quê? Porque eu não era igual todo mundo que estava desesperado na balada. Eu não vim aqui para te dar conselho de pegar mulher, obviamente. Mas isso é sobre pessoas, é como as pessoas pensam. E por que eu tô te falando isso? Porque se você quer respeito, você tem que sempre vir com contra. Uma pessoa, ela te trata de uma forma, às vezes, porque ela sabe que você aceita. Faz o teste de você talvez não aceitar, ou melhor, trata a pessoa da mesma forma que ela te trata. Dá a mesma importância que te dão, dá a mesma atenção que te dão. Faz o teste, faz esse teste que eu tô te falando. É a melhor forma de você ser respeitado. É só você pegar a forma que cada pessoa te trata e você faz a mesma coisa. Agora, quem ficar ali, quem manter ali com você, essa pessoa é seu amigo, essa pessoa te respeita. Agora, se você estiver conhecendo alguém, seja sempre simpático. A primeira impressão é a que fica. Então, sempre seja alguém simpático, alguém que mostra ser educado, alguém que mostra ter etiqueta, porque a primeira impressão ela é muito valiosa. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso? Entenda sobre pessoas e não aceite menos do que você merece. Você sabe o que você merece. Então, se você quer ser respeitado, aprenda a se impor, aprenda a ser uma pessoa interessante. Porque quando você é interessante, as pessoas vão querer falar contigo, vão querer estar junto com você. Seja interessante, busque sempre conhecimento em todas as áreas, para você ter assuntos diferentes, o que falar com as pessoas. Se você é aquele cara na roda que sempre tá calado, não interage com nada, não sabe de nada, você é uma pessoa chata. E perca também a timidez atrapalha em tudo. Nossa, queria ter perdido a timidez mais novo, eu fui perder a timidez, eu ainda tinha uns 17 anos. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever e lembra que aqui tem vídeo todo dia, valeu? Tamo junto, é nóis, fui!